foi uma certa inconsistência. Ele tinha uma palavra de Deus, mas a palavra ainda não tinha se cumprido. Ele tentou se esforçar e ajudar a Deus, não é? Mas depois Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa. E Sara, mesmo na sua velhice, ela veio a conceber e deu à luz a Isaac. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, para que ele subisse ao Monte Moriá e lá oferecesse Isaac como sacrifício ao Senhor, lá Abraão já foi diferente. Abraão já tinha um pouquinho mais de experiência com Deus. Abraão já tinha experimentado ver ele sendo velho, a sua esposa Sara sendo estéril e já idosa. Deus cumpriu a sua palavra, e quando Deus pede para ele Isaac em sacrifício no Monte Moriá, Abraão sobe o monte. E eu imagino que deve ter sido uma subida longa, uma viagem demorada, não é? Por mais rápida que possa ter sido, mas sabendo o que ele teria que fazer lá em cima do monte, imagino como estava o coração de Abraão. Porém, ele perseverou. E quando Isaac questionou o Senhor, o pai, está aqui a madeira, está aqui tudo preparado, o altar para o holocausto, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse para ele: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro, glória ao nome do Senhor. Então Abraão teve essa fase na sua vida, onde ele fraquejou, onde ele ouviu a palavra de Deus, mas na hora de crer ele não creu e fraquejou, porém ele evoluiu na sua fé, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. Nós temos o exemplo de um profeta Jonas, por exemplo. Jonas era um homem que profetizava a palavra de Deus. Ele foi chamado por Deus, cheio do Espírito de Deus para profetizar. Ele recebia a palavra do Senhor. Ele se identificava como profeta e servo do Deus vivo, do Deus de Israel. Porém, quando Deus disse para ele que saísse da sua terra e fosse profetizar em Nínive, ele não quis ir. Ele voltou atrás. Ele tentou fugir da presença de Deus. Em outras palavras, ele tinha uma certa ilusão de que ele poderia ser de Deus, pertencer a Deus, mas usar a sua própria autoridade para decidir algumas coisas na sua própria vida. E o que ele faz? Deus manda ele ir para Nínive, ele foge para Tarsis. Ele vai para o outro lado. E no final, Deus cumpriu o seu propósito, porque Deus sempre cumpre o seu propósito. Deus não depende do profeta, Deus não depende do pastor, Deus não depende do evangelista. Deus vai fazer a sua obra, Deus vai cumprir o seu propósito. E se você que está me ouvindo agora é de Deus, se você chama Deus de Senhor, eu quero te dizer, a vontade dele irá se cumprir na sua vida. É melhor obedecer, é melhor se entregar, é melhor dizer: Senhor, eu me rendo, do que lutar contra o Senhor. Porque se Deus te chamou para ir para Nínive, você vai para Nínive, nem que seja de submarino. Se não tiver de submarino, ele arruma um peixe grande e ele vai, não é? Vai levar, seja qual for a situação, a circunstância, não é? Vai nos levar até o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Mas veja comigo um exemplo mais próximo do apóstolo Pedro. Se você olhar comigo no livro de Mateus, capítulo 26, verso de número 33, Mateus 26, verso de número 33, é um exemplo. Pedro é um exemplo clássico disso, de que ele fala uma coisa, mas na hora de fazer ele faz outra. Foi Pedro que disse uma vez para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro que disse isso. E aqui no verso de número, capítulo 26, verso 33, nós encontramos aqui o apóstolo Pedro falando com Jesus. É a noite da última ceia com os seus discípulos. E Jesus está dizendo que ele haveria de ser traído, que muitos deles iriam fugir, que eles seriam dispersos. E Pedro responde assim para Jesus no verso 33: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará.
Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha só, eles tinham Jesus como Senhor, chamavam ele de Rabi, de mestre, de Senhor. Estavam com Jesus na última ceia. Jesus estava dizendo que todos eles iriam fugir, que todos eles iriam abandoná-lo. E Pedro responde: eu estou disposto a ir contigo até a morte. Eu estou disposto a morrer por ti. Era isso que ele estava falando. Mas Jesus sabia, na hora da tentação vocês vão fugir. Não só você, Pedro. Você vai me negar 3 vezes, mas os outros também, vão rachar fora, como a gente fala lá no sul. Rachar fora. Deixaram Jesus sozinho. Ele sabia que Pedro estava dizendo uma coisa, mas na verdade nem ele mesmo sabia o quanto ele estava a ponto de abandonar tudo aquilo que ele estava falando, por causa do medo, por causa da hora da tentação. E Jesus faz essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aqui, de certa maneira, ele mesmo responde. Se você olhar no livro de Mateus, capítulo 26, verso 41, a parte B do versículo somente, diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que muitas vezes nós falamos Senhor, Senhor, mas na hora não fazemos o que ele diz? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espiritualmente nós compreendemos que Deus é Deus, que Jesus é Senhor, que ele morreu por nós, que ele nos salvou, que ele quer nos levar com ele para estar com ele na glória, no céu, para sempre, que ele nos salvou dos pecados. Nós entendemos, nós compreendemos que somos pecadores e precisamos da salvação em Cristo Jesus, e nós buscamos ao Senhor, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na hora da tentação, muitas vezes, nós temos essa tendência de falar, de preocupar, de questionar, de desistir, de procurar a saída mais rápida, de procurar o caminho mais fácil. E Jesus diz: é porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele mesmo responde. Fazer o que o Senhor Jesus manda ou pede não é simplesmente mais um mandamento como não matarás, não adulterarás, e um mandamento como obedecerás tudo que eu digo. Não é simplesmente um mandamento que Jesus está falando aqui. É claro que nós somos chamados a obedecer e a guardar os estatutos da palavra de Deus, mas a realidade é que quem conseguiu guardar toda a lei? Somente Jesus. Somente Jesus conseguiu viver e guardar toda a lei. E quem é culpado de quebrar um princípio da lei, ele quebrou a lei toda. A realidade é que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é onde há um novo nascimento e nasce ali uma nova natureza, um novo homem espiritual, e nós estamos convivendo agora dentro de nós um homem novo, regenerado, nascido novamente, um homem espiritual, mas junto com a nossa natureza carnal, cujo prazer é pecar. E aí nós estamos nesta luta, neste conflito. Mas Jesus, ele não simplesmente nos dá este mandamento, mas ele nos dá também uma solução, uma resposta, ele nos dá uma saída, ele nos deixa uma ferramenta, uma arma que é a oração. E mesmo quando Jesus